Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos falar de alguns conceitos básicos de cartografia. Esses conceitos vão ajudar a gente a trabalhar tanto com mapa topográfico, identificar suas feições, saber como a gente trabalha com ele, tanto com mapa geológico. Mas o que é a cartografia, né? Como é que a gente pode definir isso? Se a gente consultar o site do IBGE, tem um atlas escolar que ele dá uma definição bem simples do que é a cartografia. É bem simplificada essa definição, mas a gente pode ter ela em mente. Basicamente, é a representação geométrica plana de toda a superfície terrestre ou parte dela. Então, a cartografia trata dessa projeção da superfície terrestre, que não é plana, que é uma superfície irregular, e como que ela é projetada numa superfície plana. Então, quais são os procedimentos que nos interessam nesse momento, né? É isso que a gente vai ver aqui. Essa representação, ela envolve geométrica plana, ela envolve uma série de operações técnicas, matemáticas, científicas e artísticas também. Se a gente olhar esse mapa aqui, por exemplo, além das informações técnicas contidas neles aqui, ele também é uma bela obra de arte. Então, o que a gente precisa ter em mente para trabalhar com cartografia, né? O que a cartografia faz? Quais são os procedimentos? Ela parte de uma forma esférica 3D, de um sólido. Esse sólido é aplanado para chegar no mapa topográfico, no nosso mapa geológico. Só que esse procedimento é impossível fazer isso aqui, chegar no mapa, sair dessa forma esférica para um mapa, para uma folha de papel, sem ter distorções. Não tem como. Então, o que a gente precisa aqui para a gente, que é importante, é a gente saber que essas distorções existem. A gente não vai ver a fundo, nem calcular, nem trabalhar com os detalhes matemáticos disso não, mas a gente precisa saber que ela existe para saber como que a gente trabalha com elas. Tá? Então essa é a nossa ideia. Então para isso aqui dar certo, para o nosso trabalho com esse tipo de mapa dar certo, a gente precisa ter alguns conceitos em mente, né? Então o que a gente precisa ter na nossa cabeça de cartografia? A forma da Terra, coordenadas geográficas, projeções cartográficas e a escala. Então, nós vamos começar com a forma da Terra. E não é de hoje que, quando a gente pensa na forma da Terra, a gente pensa nela como uma esfera, né? A Terra não é plana, nós pensamos nela como uma esfera. Isso vem desde a Grécia Antiga, quando já se tentava calcular a superfície da Terra. Mas o primeiro registro que se tem de alguém que tentou calcular essa circunferência da Terra foi o grego Erastótenes, em torno de 200 anos antes de Cristo. Como é que ele fez isso? Ele fez um experimento observando a radiação solar numa estaca fincada aqui perpendicular ao solo, em duas localidades diferentes, em Siena e em Alexandria. Então, quando o raio de sol estava paralelo aqui, quando não tinha sombra em Siena, tinha uma sombra de cerca de 7 graus lá em Alexandria. Então, ele entendeu aqui que o ângulo entre essas duas cidades, partindo dessa forma geométrica esférica, era de 7 graus. Ele tinha conhecimento dessa distância entre as duas cidades, mais ou menos 925 quilômetros. Então, a partir desse ângulo, se você tem esse segmento aqui, essa distância com 7 graus, para 360 graus, ele conseguiu calcular, estimar aqui a circunferência da Terra. Ele chegou num número. Então, esse foi o número que ele chegou, 46.250 quilômetros, mais ou menos. Esse número, ele errou, mas ele não errou por muito, não. O número real da circunferência da Terra é de 41.000 quilômetros, 760, mais ou menos. Então, ele errou aí por mais ou menos uns 10% de erro. É um erro considerável para as condições que ele tinha na época para realizar esse experimento. O fato é que, para ele realizar esses cálculos, ele teve como base uma figura geométrica simples, que é a esfera.
Ele não partiu, ele não pensou na Terra como uma forma irregular. Ele partiu de uma figura geométrica simples, porque são essas figuras geométricas simples que permitem a gente realizar esses cálculos. Em figuras complexas, irregulares, não tem como fazer esses cálculos, não tem como fazer esse modelamento. Então, o nosso objetivo aqui é ter esses conceitos básicos em mente. A gente não vai trabalhar com esses números, né, com cálculo, com matemática, mas é ter esses conceitos básicos para a gente saber como trabalhar com os mapas topográficos e geológicos que a gente vai ver mais para frente. Esse conceito de forma da Terra evoluiu então de esfera para um geóide, que é o mais próximo da forma real da Terra. Esse geóide ele tem uma superfície bem irregular, como vocês estão vendo aqui nessa animação. Mas como que se chegou nesse geóide? Ele na verdade, a superfície, ele corresponde à superfície equipotencial do campo de gravidade da Terra. Simplificando isso, ele equivale também à superfície média do nível dos mares. É isso aqui, ó. Nós temos a superfície física da Terra, que é a superfície que a gente vai trabalhar com a topografia. Temos o nível do mar aqui, do oceano. E temos o nível médio do mar, que é essa linha tracejada aqui, que é extrapolada para dentro do continente, que é o contorno do nosso geóide. Mas essa linha verde, ela não é regular, por quê? Porque esse nível médio do mar também não é regular. O nível médio dos mares não é regular. E essa irregularidade é devido à ação da gravidade. Tem uma interação entre o nível do mar e a intensidade da gravidade. Esse mapa aqui mostra a variação da gravidade na superfície na Terra como um todo. E ele mostra que a gravidade tem intensidades diferentes em lugares diferentes. Então, intensidades maiores nas áreas mais vermelhas e menores intensidades em áreas mais azuis. Isso está relacionado à massa. Então, quanto maior a massa em continentes mais espessos, por exemplo, a intensidade da gravidade é maior. E de espessura menor, menos massa, a intensidade da gravidade é menor. Então, se a gente tem intensidades diferentes de gravidade em lugares diferentes, o nosso geóide também não vai ser regular, vai ter a sua irregularidade. E a gente projetar essa superfície irregular no mapa, para colocar isso aqui num papel, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue gerar um modelo matemático a partir dessa forma irregular. Então, qual é a solução? A solução é a mesma do Eratóstenes, que partiu de uma figura geométrica simples. Então, qual é a figura simples que é usada para resolver esse problema? É a elipse. A elipse seria a figura geométrica simples mais próxima do geóide. Só que a elipse é um plano, né? Se a gente girar essa elipse, a gente tem, ao longo desse eixo aqui, a gente tem um elipsoide de revolução, né? Se a gente ficar girando essa elipse. Então, esse sólido geométrico, esse elipsoide de evolução é o que mais se aproxima do geóide, que é a superfície de referência para a cartografia. Então, é nesse elipsoide que vão estar baseados os parâmetros das representações cartográficas, ou seja, os cálculos matemáticos todos vão ser feitos com base nessa geometria aqui do elipsoide. Repara que ele é achatado nos polos justamente porque o raio equatorial aqui é maior. Por isso que a gente não usa a esfera, né? A esfera, os raios são iguais. Esse raio equatorial é um pouco maior que esse aqui. Então, o que acaba se aproximando melhor do geóide é o elipse e não a esfera. Nós temos 3 superfícies: a superfície física da Terra, o geóide, em vermelho, o elipsoide, em azul, e eles são referência para o posicionamento geográfico. Então, se a gente voltar um pouco aqui nessa animação, a gente tem o elipsoide aqui em azul e o centro desse elipsoide, né? Então, o centro desse elipsoide coincide com o centro de massa da Terra. Então, ele está bem posicionado aqui no centro do geóide.
Nesse posicionamento aqui, o melhor parâmetro, os melhores parâmetros matemáticos vão ser extraídos de onde o elipsoide coincide com o geoide. Então, aonde que o elipsoide coincide com o geoide? Em alguns pontos só. Aqui, por exemplo, coincide, aqui um pouco, aqui, por aqui, mas tem lugar que não coincide, né? Mas antes da gente ver essa particularidade de não coincidir, com base nessa configuração aqui, nesse posicionamento aqui desse elipsoide, desculpa, em relação ao geoide, nós temos um sistema geodésico, que é o sistema geodésico global. O sistema geodésico global, os parâmetros matemáticos dele são usados no mundo todo. Então, ele está aqui, WGS 84, que é esse sistema global de 1984. Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano e é o sistema que é usado pelo Google Earth e Google Maps, por exemplo. Só que em alguns lugares ele não coincide, né? Então, se a gente pensar que localmente esse parâmetro aqui, onde o geóide está afastado desse elipsoide, os parâmetros não serão os melhores. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o elipsoide é uma figura geométrica, né? A gente só usa a figura geométrica mais simples para calcular. Então, eu posso movimentar esse geóide, esse elipsoide, desculpa. Se eu movimentar esse geóide, esse centro dele aqui um pouco mais para cima, ele vai deixar de coincidir com o centro de massa da Terra. Não tem problema, mas ele vai coincidir com o geóide aqui, ó. Então, para essa localidade aqui, para esse continente, esse elipsoide amarelo é melhor, os parâmetros dele são melhores do que o do azul, por exemplo. Né? Aqui embaixo, já sul, esse geóide verde, ele já é melhor que o amarelo e melhor que o azul. Existe um sistema geodésico global e existem os sistemas geodésicos locais, que podem ser usados. Você pode usar tanto o global quanto o local aí do seu continente. Então, no Brasil, por exemplo, o que é atualmente usado, que é o mais recente, é esse aqui, ó, o CIRGAS 2000, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Então, esse é o atual que é adotado aqui no Brasil, mas já tiveram outros, e ainda existem outros. Né? O SAD 69 e esse sistema é de 1969, então a tendência é que esses sistemas locais eles sejam atualizados e melhorados ao longo do tempo. Tá, mas se a gente não vai entrar na questão dos cálculos, né? Para que eu estou mostrando isso para vocês? O que nesse início aqui, né, de curso de geologia, que vocês têm que ficar ligados, é que o mapa ele vem com a informação do sistema geodésico que foi usado para aquele mapa ser construído. Então, lá na aula de mapa eu falei para vocês que a gente vai para o campo com um mapa base, um mapa topográfico, para depois adicionar a geologia. Então, a gente vai para o campo com GPS, né? E a gente tem que prestar atenção qual é o sistema geodésico que o nosso mapa base, o mapa topográfico, ele usou para ele ser construído, para a gente usar o mesmo no nosso GPS. Porque se os mapas que tem lá na UERJ, eles são antigos, então geralmente eles estão nesse SAD 69 ou em córrego alegre, os topográficos. Aí se você for para o campo e colocar o seu GPS em CIRGAS, vai dar erro na hora de você fazer o seu mapa geológico. As suas informações vão ficar deslocadas, muita coisa não vai bater. Então, essa é a importância de saber que vocês precisam saber que existe esse sistema geodésico e que vocês precisam começar a trabalhar com o sistema geodésico que identificou no seu mapa até o final do seu campo. Existem as conversões, né? Se você errou lá, pegou o mapa em SAD 69 e o GPS em CIRGAS, ainda assim o melhor é você trabalhar com o mesmo sistema geodésico. Então, essa é a ideia de fazer com que vocês entendam isso. E para a gente terminar aqui essa animação, esse elipsoide de revolução é o que vai dar para a gente o nosso sistema de coordenadas, os nossos meridianos aqui e os nossos paralelos. Tá? Então, esse sistema de coordenadas eu vou deixar para um próximo vídeo.